Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? A Isabel mora nos Estados Unidos. Em 2018, ela estava grávida e precisou fazer um procedimento cirúrgico que teoricamente seria simples. Chama-se amarração do útero. Serve para impedir que o bebê nasça prematuramente. Ela estava tendo crises de desmaio por conta de taquicardia e por conta disso, os médicos decidiram dar para ela anestesia geral. Ela tomou anestesia geral e teve uma EQM. Vamos conhecer a história dela? Boa tarde, Isabel. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal que Somos Nós a sua experiência de quase morte. Peço, por favor, que você se apresente, nos conte de onde está falando e nos conte tudo sobre a sua experiência, a transformação disso na sua vida, que somos todos ouvidos. Muito obrigado desde já. Boa tarde, Carlos. Meu nome é Isabel Lima. Eu falo dos Estados Unidos, Carolina do Sul. E, bom, a minha experiência, ela aconteceu em 14 de abril de 2018. Foi quando eu fui fazer um pequeno procedimento cirúrgico, quando eu estava grávida da minha filha, Isabela. E aparentemente é um procedimento simples, que é a cerclagem, né? Que é a amarração do útero para que não entre trabalho de parto prematuro. Se acontecer, né, de estar entrando em trabalho de parto, a cerclagem, que é a amarração do útero, não deixa você ter um parto prematuro. E isso foi uma decisão médica devido eu ter perdido o meu primeiro filho, que eu entrei em trabalho de parto com 5 meses, 20 semanas, e por ele ser muito prematuro, não sobreviveu. Então, a equipe médica decidiu fazer esse procedimento para me resguardar de um novo parto prematuro. As minhas gravidez, né, é de alto risco. Os médicos não conseguiram ter um laudo específico porque que o meu corpo reage do jeito que ele reage com a gravidez, mas desde o início da gravidez, da gestação, quando descobre, vamos dizer assim, o meu corpo tenta pôr a criança para fora. Foi por isso que eu entrei em trabalho de parto do primeiro e do segundo também. E o meu corpo, ele reage de formas assustadoramente, como a minha médica costumava dizer, né? Porque eu dava diversas reações. E uma das mais complicadas é o meu batimento cardíaco, que acelera muito. Começo a ter ataque cardíaca. Então, eu estou do nada, deitada, em repouso, e ele acelerava, ia a 180, 170, 175, 140. E por breve momentos, em questão de segundos, eu apagava, né, desmaiava e voltava. Quando ele voltava, o batimento normal. Então, esse é um dos primeiros sintomas, né, vamos dizer, a gravidez atacar o meu corpo. E foram feitos diversos exames, não conseguiu. E foi a gravidez toda assim. Tomei remédio pro coração, e a gravidez, ela ataca, no meu caso, atacou meu fígado, meus rins, meu pâncreas, eu dei diabetes gestacional no final. Foram idas e voltas, né, idas e vindas para o hospital. Com 22 semanas da Isabela, eu entrei em trabalho de parto. O que segurou foi a cerclagem. Agora eu vou voltar no dia da cerclagem, no dia 14 de abril de 2018, que foi um procedimento agendado. Eu estava de 14 semanas e já estava tomando remédio para o coração, Metoprolol, que era para ajudar a controlar os batimentos cardíacos. Esse procedimento, ele é um procedimento que normalmente a paciente está acordada, eles dão só anestesia da cintura para baixo, a pendural, e é um procedimento que a médica falou que dura 15 minutos. Quando ela conversou comigo, olha, é um procedimento, vai durar 15 minutos, eu vou aplicar pendural em você,
e dentro de 15 minutos, correndo tudo bem, você volta pro quarto. A cirurgia estava marcada para meio-dia. Eu cheguei ao hospital 10 horas da manhã, eles pediram para eu chegar bem mais cedo, porque eles me colocaram no monitor, para estar checando o meu coração. Eu lembro que eu tomei o remédio 4 horas da manhã, porque depois disso eu não poderia tomar nem água mais, por ser um procedimento cirúrgico. E desde que eu cheguei no hospital, eu lembro da preocupação da médica, porque eu já vinha tendo crise de desmaio devido ao ataque cardíaco que eu estava tendo. Aí ela chegou com um anestesista, eu já estava sendo monitorada, e realmente meu coração já estava mostrando que estava acelerando, e eu vi a preocupação da médica, ela conversando com o anestesista, o anestesista mudou o plano, falou, não, como ela está com esse problema, nós vamos apagar ela, vamos pôr ela para dormir. Será mais seguro. E eu lembro que a médica também solicitou que esteja de plantão, eu vi ela conversando com o anestesista, que teria de plantão um cardiologista lá, presente, em caso precisasse. Bom, aí a médica conversou comigo, conversou com meu esposo, explicou para ele que meio-dia eles iriam me levar para a sala de cirurgia, e correndo tudo bem, meio-dia e 15 eu estaria de volta no quarto. E aí, então, meio-dia eles voltaram, o tempo todo eu fiquei no monitor, fui para a sala de cirurgia com o monitor, eles não tiraram de mim as peças, né, o monitor do coração. E eu lembro que o anestesista falou, olha, nós vamos te apagar agora, dentro de 15 minutos você vai estar de volta, você vai acordar. E aí eu saí com a cama, né, cama que é cama com rodas, eu me lembro, da última coisa que eu vi é passar pela porta do quarto, pegando o corredor, aí eu olhei para o lado, vi que ele estava aplicando já o remédio na minha veia e de imediato eu já apaguei. Não, ficou apagado mesmo, como se eu tivesse dormido. Tudo escuro. Aí, né, provavelmente teve o procedimento, e aí vem a parte da EQM. De repente, eu me vi num lugar muito bonito, parecido com a Terra. Que era a natureza, gramado, havia as montanhas lá na frente, muito verde, e eu me lembro assim, o céu não tinha nuvens, era tudo limpo, e era como se fosse um pôr do sol, meio laranjado, bem fraco, lilás, assim, um azul, bem misturado, como se realmente tivesse um pôr do sol, mas não tinha sol, eu não lembro de ver o sol, e eu estava flutuando, eu estava movimentando, numa velocidade que não era muito alta, mas também não era de quem estava andando. E eu sabia que tinha alguém do meu lado, tinha alguém segurando a minha mão, eu sentia. Eu não olhei para o meu corpo, assim, não tive a necessidade de olhar para o meu corpo, mas lembro de olhar para baixo, porque eu via que eu estava alto, eu estava em uma altura bem alta do chão. E eu flutuava, vamos dizer assim, em direção às montanhas, que eu via lá na frente no horizonte. Eu flutuava em direção às montanhas. Um pico bem alto mesmo, bem alta. E logo acima das montanhas, eu vi vários planetas. E que eu achei interessante, não no momento que eu estava lá, porque a sensação que eu tenho, quando eu estava lá, tudo aquilo era normal. Eu não sentia medo, não questionei nada, não fiquei assustada e nem muito menos lembrava que eu estava no procedimento cirúrgico, que eu tinha consciência que era eu, Isabel, né, de ser eu, Isabel. Mas eu não me lembrava que eu estava grávida, que eu estava no procedimento cirúrgico, que eu tinha um marido. É como se nada disso me importasse, mas a consciência de ser essa pessoa aqui, eu tinha. E aí eu vi os planetas lá na frente, vários planetas, assim, vou tentar mais ou menos posicionar eles. Aqui estavam as montanhas, né, o pico das montanhas, eles logo acima,
assim, e assim, ó, estavam esparramados e até sumia. Eram vários mesmo. E eu olhava para eles, no momento que eu olhava, que eu estava o tempo todo olhando para eles, né? Eu estava indo em direção a eles. Eu sabia que eles eram habitáveis. É como não houve diálogo, porque eu não me lembro de abrir a boca, e eu não me lembro de dialogar com um ser que estava do meu lado, que inclusive esse ser ele era feminino, presença feminina. Depois eu vi, teve um breve momento que eu olhei pro rosto, era ser humano, normal. 2 olhos, boca, normal, cabelo, cacheado, até no meio das costas, mais ou menos assim, um tom castanho, médio, assim, não era escuro, mas também não era loiro, olhos claros, tinha os olhos claros, um semblante, um rosto muito suave, muito delicado. Então eu flutuava em direção ao horizonte, vamos dizer assim, mas em direção às montanhas. E via lá embaixo, olhava o tempo todo, olhava para baixo, mas eu me lembro olhar para baixo, mas não me movimentar a cabeça. É como se eu visse tudo ao mesmo tempo. E aí, de repente, eu ouvi uma voz me chamar, bem longe, mas bem longe. Aí, nesse momento, sim, eu senti movimentar a cabeça, porque eu virei para trás e não vi ninguém. Aí eu olhei, né, fiz esse movimento com a cabeça, voltei. Quando eu voltei, eu olhei para o ser que estava à minha direita, que estava segurando a minha mão. Aí foi quando eu vi a minha mão, porque eu lembro que eu olhei para baixo, eu não via corpo. Mas aí, então, eu vi a minha mão, porque esse ser que estava me acompanhando estava segurando a minha mão. Então, eu vi a mão dela segurando na minha, o braço dela, a manga da roupa, que era uma roupa branca, tipo, bem transparente. E aí eu olhei pro rosto dela, ela sorriu para mim, me transmitia muita paz, muita paz. Eu lembro que o sorriso, quando ela sorriu para mim, é como se houvesse uma explosão de paz dentro de mim. Tomou conta de mim. E aí ela falou bem calmamente, tudo bem, volta. E aí eu voltei. E foi a pior sensação que eu tive. Porque eu não conseguia abrir os olhos. Eu senti de imediato o peso do corpo, muito pesado. Eu tentava movimentar o corpo, não conseguia. E o peso bem pesado. E eu sentia aqui doer e o meu peito, como se tivesse sido atropelada, sabe? Assim, algo tivesse passado em cima de mim. E de imediato eu sabia que eu estava torturada. Eu sabia, assim, de imediato, eu não conseguia abrir os olhos. A enfermeira conversava comigo, ela movimentava a mão assim na minha frente, perguntava quantos dedos eu estava vendo, mas eu não conseguia abrir os olhos. E ela falava que estava tudo bem, que eu estava na sala de recuperação e logo eu seria levada para o quarto. E aí, alguns momentos depois, eu já conseguia abrir os olhos e sentia muita dor na garganta e no peito, na região do peito. Aí veio uma outra enfermeira, não foi a mesma, que a voz era diferente, que falou comigo, olha, o procedimento acabou, deu tudo certo, nós tivemos que te entubar, você foi entubada, você vai sentir dor, é normal, mas está tudo bem, você está bem, a criança está bem, daqui 15 minutos, que a gente vê que você já está conseguindo se movimentar tranquilamente, nós vamos te levar para o quarto. Aí eu fui levado para o quarto um tempo depois. Eu queria falar já para o meu esposo logo de imediato que eu não estava aqui, que eu estava em outro lugar. E eu vi assim, nele, ele estava muito preocupado, muito. E aí quando eu olhei para o relógio que estava na parede, de frente para minha cama, eles colocaram a minha cama no mesmo local. Era 2 horas da tarde. E eu não conseguia conversar, eu levei um tempo para conseguir conversar, mas eu lembro que ficou muito claro em mim essa EQM que eu vivi.
Eu sabia que eu estava em outro lugar e que me mandaram voltar. Essa pessoa, esse ser que estava me acompanhando, me mandou voltar. E eu sabia, eu falei, alguma coisa aconteceu. E quando eu consegui conversar com ele, ele falou, olha, a médica esteve aqui para avisar que deu tudo bem, mas eu acho que aconteceu alguma coisa. Primeiro que era para você voltar 12h15, você voltou 2 horas. E a médica, ela veio falar que deu tudo certo, mas ela estava muito preocupada. Ela estava pálida, encostou na parede assim, respirou fundo e falou, deu tudo certo. Ela está bem, a criança está bem. E ele sentiu a médica tremendo. E ele falou, realmente eu sei que alguma coisa aconteceu. E aí eu só acenava com a cabeça. Que aconteceu, mas eu não conseguia conversar. Aí dias depois, em casa, eu falei para ele. No começo, a gente não queria muito tocar nesse assunto, porque nós tínhamos a gravidez toda pela frente. E aconteceram todos os problemas possíveis. Graças a Deus, acabou tudo bem. Mas foi indas e vindas ao hospital. Fiquei internada, tomando remédio porque atacou meu fígado. Então, estava com 33 semanas. Eu fiquei internada da possibilidade deles retirar a Isabela. Eles já falaram, vamos, ela já está acima de 30 semanas, porque está atacando o seu fígado. Cada vez que eu ia, e quando estava com 22 semanas, eu entrei em trabalho de parto, então eu passei aí toda semana em hospital, porque eles estavam monitorando a cerclagem. Porque se a cerclagem estourasse, ela ia nascer. Eu tomei o remédio para amadurecer o pulmão, que também foi onde também que ajudou a ter mais problemas, né, para o meu corpo. E foi muito tenso. Então, naquele período, a gente não queria comentar nesse assunto do que aconteceu na cirurgia. E eu não tive coragem de perguntar para a médica, porque eu vi a médica que fez a minha cercagem toda semana. E eu lembro que tinha dia que eu saía de casa, eu falava, hoje eu vou perguntar. Mas aí quando eu chegava lá, que ele já colhia o sangue, e às vezes eu chegava até desmaiada, porque meu esposo me levava para o médico do carro, ele tinha que pegar a cadeira de roda, me colocar na cadeira de roda e me levar, porque eu não conseguia ficar em pé. Qualquer esforço que eu fizesse, meu coração acelerava e eu desmaiava. E já teve, assim, várias vezes durante a gravidez, dele correr comigo na cadeira de roda já apagada para eles me socorrer. E a médica tinha medo de me ver. Ela falava, essa criança tem que nascer logo, porque tá muito tenso, tava muito tenso. Aí no último mês, ela nasceu com 37 semanas. Aí no último mês, nas últimas 4 semanas, descobriram que eu estava com diabetes gestacional. Foi onde que eles monitoraram mais de perto, tive que fazer a dieta. Foi muito tenso. E acabou tudo bem, graças a Deus. Ela tá aí, hoje ela tá com 2 anos e 4 meses. Linda, linda mesmo. Não é porque minha filha, não. Ela nem parece comigo. E graças a Deus, estou bem, não fiquei com nenhuma sequela. Meu coração hoje bate normal, faço exercício, pratico atividades e vida normal. Mas eu acredito que eu não posso engravidar mais, não. Parabéns pela filha. Agora vamos fazer algumas perguntas. Primeiro, você não sabe até hoje qual foi a intercorrência que ocorreu durante o procedimento cirúrgico. Você não faz ideia. Não. Quando eu pensei em perguntar à médica, depois que a Isabela nasceu, eu passei por um outro procedimento cirúrgico que não me aconteceu nada. Fui retirada de 2 tumores entre a barriga, a musculatura da barriga e o útero, devido aos hormônios da gravidez, que eu tomei muito hormônio, deu 2 tumores. E graças a Deus, benigno. Então, só foi retirada deles. E a Isabela estava com 2 meses, quase 3 meses. Então, quando eu pensei em voltar lá, conversar com a médica, eu passei por esse procedimento cirúrgico, fiz repouso, e logo ela saiu do hospital, ela mudou. Ela não trabalha mais lá no hospital. Agora vamos passo a passo durante a EQM. A lembrança que você tem é que ficou tudo
preto porque você estava sob anestesia geral. E como é que foi o acordar nesse outro lugar? Você simplesmente, como se abrisse os olhos e já estivesse lá? Ou no começo você via neblina ou alguma coisa? De repente eu estava lá, flutuando. Esse flutuar que você sente, você disse que tinha uma pessoa à sua direita segurando a sua mão e que era uma mulher. Você a via flutuando também? Sim, ela estava na mesma altura que eu. Era bem alto. E você sentia o vento passando por você? Não tinha vento. Não tinha vento. Tanto é que eu olhei, eu estava em movimento porque eu via as coisas passar por mim em movimento. E eu via que eu estava me aproximando das montanhas. E quando eu olhei para ela, o cabelo dela estava solto, era cacheado, estava normal. Não era um cabelo que estava voando ao vento. Você disse que você olhou para trás, você ouviu uma voz e que depois disso que ela falou tudo bem, pode voltar. Você se lembra do que você ouviu? Eu ouvi chamar o meu nome, eu olhei para trás, eu só vi praticamente a mesma paisagem que eu via na frente, verde. Tudo verde. Eu não vi ninguém. O único ser que estava comigo era esse. Eu não vi mais pessoas. E quando você olhou para trás, eu entendo que você olhou para trás porque você sentiu que a voz vinha de trás. Veio de trás, exatamente. Veio de trás. Essa pessoa que teria chamado você seria quem para você? Não tenho ideia. Porque eu também não reconheço a voz. Não foi a enfermeira, por exemplo, chamando seu nome? Não sei. Porque foi bem, bem longe. Uma voz que quando te chama bem lá longe, assim, bem baixinho, bem, tipo, até bem, muito baixo. Mas você sente que foi por isso que ela falou, tudo bem, pode voltar. Isso, porque eu ouvi me chamar, eu olhei para trás para ver quem era que estava me chamando e não vi ninguém. Então eu virei a cabeça, olhei e já voltei e olhei para ela. Só que eu lembro que antes de eu olhar para o rosto, eu olhei para a mão. Porque até então eu não sentia que eu tinha corpo. Eu era só olhos. Porque eu lembro que eu olhei para baixo para ver a altura que eu estava e eu não vi o meu corpo. Eu não vi roupa, não vi nada. Você sentia que você estava na horizontal? Eu estava em pé, né? Eu estava em pé. Ah, você estava andando em pé, assim? Eu estava movimentando em pé. Assim, em pé. E, vamos dizer, do jeito que eu estou aqui, em pé, mas muito alto e flutuando, porque eu não estava em movimento de quem estava trocando passos, andando. E eu também não estava flutuando, voando em alta velocidade. Mas as coisas passavam por mim mais rápido. Não era em alta velocidade, mas também não era de quem estava andando. Você consegue imaginar a altura que você estava do chão? Mais ou menos seria a altura de um pinheiro. Era bem alto. Mais ou menos isso, se não foi mais. Porque eu lembro que eu estava na mesma altura das montanhas. Imagina assim, uma montanha num pique bem alto. Eu estava indo em direção às montanhas na altura delas. Qual era a cor da montanha? O verde era igual ao nosso? Ou havia neve? Não tinha neve. O chão, o verde que eu vi, era um verde muito verde. E detalhe, eu via tudo com muita nitidez. E eu sou míope. Então, de longe, eu enxergo tudo embaçado. E lá, vamos dizer assim, é como se eu estivesse enxergando em 4K. Muito limpo. Muito, muito limpo. Os planetas que eu via. Os planetas eu tenho a sensação que ao mesmo tempo que eu via eles ao longe, mas eu estava perto. Não sei explicar. E estes planetas? Você disse que eram vários. Quantos? Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista da Isabel, onde ela continua a contar sobre a sua EQM e também responde às muitas perguntas que fazemos. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo, saído do forno. E se você tem alguma dúvida,
ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, escreva pra gente. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?